Irmãs e irmãos, somos todos muito bem-vindos a mais um encontro fraterno de almas que buscam compreender, cada vez mais e melhor, o Espiritismo com Jesus. Meu nome é João, sou trabalhador da Sociedade Espírita de Joinville e serei o dirigente dos trabalhos de hoje. A Sociedade Espírita de Joinville completou no dia 6 de setembro passado 75 anos de fundação. Em comemoração a tão significativo período de serviços prestados à causa espírita e à comunidade, durante este mês de aniversário, acontece um ciclo de palestras sobre o tema Mediunidade, Sutil Sentido Humano. O tema foi escolhido em homenagem ao aniversário de 160 anos de publicação da magistral obra do Sr. Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, que desde seu lançamento vem trazendo conhecimento e base para a mediunidade equilibrada daqueles que a têm estudado e praticado seriamente. Há 160 anos, os adeptos da doutrina espírita podem contar com orientação segura e providencial do Sr. Allan Kardec na área da mediunidade. Educador à frente de seu tempo, legou à humanidade esta obra iluminada, que integra a codificação espírita por ele materializada com sua vasta experiência no campo da educação. O Espiritismo nasceu na intimidade dos núcleos familiares e a SEG tem sido uma das células de sua disseminação há 75 anos, contribuindo para a expansão da família espírita em nossa região e no momento peculiar em que vivemos, também na rede mundial de computadores, a internet. Como uma verdadeira escola de almas, a sede vem cumprindo seu papel na formação espiritual e moral de seus frequentadores e colaboradores, atuando como núcleo de estudos, de fraternidade, de oração e de trabalho, e no atendimento aos que nela buscam orientação e amparo. A Sociedade Espírita de Joinville é filiada à Federação Espírita Catarinense e está comprometida em seguir as diretrizes da Federação Espírita Brasileira, atuando nas áreas do atendimento espiritual, da mediunidade, da evangelização para todas as faixas etárias, da assistência e promoção social espírita, tendo como característica marcante a área do estudo da doutrina espírita. Enfim, a SEG completa 75 anos de luminosa atuação no movimento espírita catarinense, estudando, divulgando e praticando essa maravilhosa doutrina. Vamos agora proferir a prece de abertura dos trabalhos, para a qual pedimos sua companhia. Que nós possamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai, para que assim como em todos os instantes da nossa caminhada imortal, possam estar conosco neste momento, nos fortalecendo as fibras morais para o aprendizado dessa exposição. Que possamos estar em sintonia com o seu divino amor, para que as palavras e pensamentos do palestrante adentrem aos nossos corações. Citamos agora o seguinte trecho do capítulo 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo, de autoria do Sr. Allan Kardec. Se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? Onde, ao demais, o limite entre a dignidade e a indignidade? A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para os fortificar no bem e aos viciosos para os corrigir. Não são estes últimos os doentes que necessitam de médico? Temos a grata satisfação de receber nesse ciclo de palestras a colaboração do nosso querido irmão Jefferson Ostrufka, que é colaborador da SEG há 9 anos, onde além de palestrante,
É facilitador do grupo de estudos e educação da mediunidade e coordenador do curso Evangelho Redivivo. É também presidente da Sexta União Regional Espírita e mediador do programa da Sexta URI, O que o Espiritismo fala. Nosso irmão, para quem endereçamos nossas melhores vibrações e passamos a palavra, irá apresentar o tema Mediunidade em um Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita, nesse canal da Sociedade Espírita de Joinville, a qual temos a grata satisfação de aqui estarmos hoje. Neste mês, que comemora o aniversário da casa, da Sociedade Espírita de Joinville, a nossa sede, e que foi fundada em 6 de setembro de 1946. E que, então, nesse mês, completa 75 anos. Que maravilha, né? Tanta luz sendo dispersada, pelo alto, a todos aqueles corações necessitados, que todos aqueles trabalhadores da Seara do Cristo, do alto, os irmãos do plano espiritual, que são os trabalhadores da atividade desta casa, aqueles irmãos que já estiveram aqui antes de nós, e todos aqueles que hoje estão e aqueles ainda que irão advir, ao trabalho do Cristo. A gratidão a todos. Então, nos cabe hoje falar sobre a mediunidade em um Evangelho segundo o Espiritismo. Então, lembrando que esta obra, ela foi publicada na sua primeira edição em 15 de abril de 1864, 7 anos depois da publicação da primeira obra da codificação, que é o Livro dos Espíritos. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é um dos 5 livros que constituem o corpo doutrinário do Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é o ensino moral do Cristo Jesus para os cristãos de qualquer crença, desenvolvida pelos Espíritos de Luz, em comunicação mediúnica recolhida, organizada e comentada e trazida a público, então, pelo nosso codificador, Allan Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz os ensinos morais. Também vamos encontrar, então, várias orientações para os médios ou sobre a mediunidade, que é o tema que nós vamos conversar hoje. Então, compilamos aí, organizamos vários trechos que Kardec nos traz como orientação para o médium, com relação à mediunidade, para que possamos, então, trabalhar um pouquinho essas questões e entender, que como o Evangelho segundo o Espiritismo é esse tratado de ensino moral trazido pelo Cristo, com certeza, nós todos, precisamos desses conhecimentos morais, mas os médiuns em especial também têm muitas questões aqui relacionadas. Então, nós vamos trabalhar algumas questões, Claro que não vamos trazer todas, mas vemos aí a riqueza, desta obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Já na sua introdução, nós vamos encontrar, no item 2, titulado por Kardec lá na sua introdução, como Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal dos Ensinos dos Espíritos. Ele vem nos dizer que quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-lo a um ponto ao outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio deles ouvir a palavra. São, pois, os próprios espíritos que fazem a propagação, com auxílio dos inúmeros médiuns, que também eles, os espíritos, vão suscitando de todos os lados. Nessa universalidade de ensino dos espíritos reside, então, a força do espiritismo. Então, nós vemos aqui, que já na introdução, Kardec nos coloca, que essas mensagens, essas informações, elas são trazidas pelo mundo espiritual, organizada e trazida, então, pelos irmãos do plano espiritual.
E para que possa chegar, né, essas informações até nós, aqui encarnados, então nós precisamos, né, do meio do médium, que é esse intermediário do mundo espiritual com o mundo físico. Kardec se utilizou de vários, né? Então ele se utilizava de vários médios e também se comunicava com outros tantos, né? Centenas de outros médios, a qual ele trazia informações que depois, então, ele organizava e aí trouxe, então, a lume para nós a codificação espírita, né? Que nós temos aí nos 5 obras, né? Lembrando que o primeiro livro publicado pela codificação, ou pelo Allan Kardec, da codificação, é o Livro dos Espíritos. Depois nós temos o Livro dos Médiuns, aí o terceiro é o que estamos estudando uma parte dele hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois tivemos a publicação do Céu e Inferno, e a última publicação da quinta obra, que faz parte do Pentateuco, kardeciano, é a Gênese, né? Então, nós temos essas 5 obras. Então, voltando ao que nos cabe nessa questão aí do Evangelho segundo o Espiritismo, então nós vamos encontrar no capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, nós vamos encontrar uma orientação de comportamento moral para todos nós, né? Inicialmente, mas em especial para os médios, aonde os espíritos nos vêm a chamar a atenção da responsabilidade de todos nós perante aquilo que nós já nos temos, né? Aquilo que nos alcança, aquilo que podemos aprender, esse contato com a doutrina do Cristo e também com a doutrina espírita. Então, ele vem nos dizer isso no item 12, intitulado por Kardec, muito será pedido àquele que muito recebeu. Aí ele vem nos dizer que, principalmente ao ensino dos espíritos, é que esta máxima se aplica. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Contudo, além do Evangelho, que os contém, achar-se espalhado somente no seio da seita cristã, mesmo dentro dessas quantos há que não a leem, e que entre os que leem, quantos que não compreendem. Resulta daí que a própria palavra de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. Aquele, portanto, que não aproveita essa máxima para melhorar-se, que as admira como coisa interessante e curiosa, sem que lhe toque o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos seus bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mais culpado é, porque mais meios de conhecer a verdade ele tem. Os médios, aí nos diz os espíritos, que obtêm boas comunicações, ainda mais censuráveis são, se persiste no mal, porque muitas vezes escreve sua própria condenação. E porque, se não os cegasse o orgulho, reconheceria que a ele é que se dirige os espíritos. Todavia, em vez de tomares para si as lições que escrevem ou que leem escritas para outros, tem por única preocupação aplicá-las ao demais. Confirmando assim essas palavras de Jesus, vedes um argueiro no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso. E aí, com essa passagem, né, que está lá no item 12 do capítulo 18, né, muitos chamados, poucos escolhidos, nós vamos lembrar aqui de uma passagem quando o Divaldo Pereira Franco, ainda jovem, no início, né, ainda nos seus anos iniciais da sua atividade mediúnica, há muito tempo atrás, com certeza, e a qual ele, observando já com várias psicografias, muito material já trabalhado, trazido à lume, né, pela mentora Joana de Ângeles, ele olhando aquilo muito triste, né, com aquelas mensagens, porque na visão dele, naquele momento, nenhuma mensagem era para ele, somente mensagem para os outros, ele não mereceria uma mensagem específica para ele, né? E aí, nesse momento, então, chega até
até ele Joana de Ângeles e pergunta: filho, por que está tão triste? O que lhe incomoda? Aí ele diz: senhora, estou vendo tanto material, tantas psicografias, e eu nunca recebi nada especial para mim. Aí ela olha bem para ele, com muito carinho, e filho, você não percebeu? Tudo até agora era só para você. Então aí a gente percebe, né, que tudo na nossa vida sempre é para nós, né? Nós somos os primeiros a receber informação, então aquilo tem que servir para a nossa intimidade. E assim como a orientação de Joana de Ângeles para Divaldo Franco, assim é para os médios. Então, cada mensagem, cada atividade mediúnica sempre é para aquele que ali está presente. Então, quando nós temos essa visão, podemos então melhor aproveitar, né, essas oportunidades que a vida nos oferece, que o Pai de amoroso, de amor e bondade, né, esse Pai amoroso nos fornece essas oportunidades aos todos os momentos. No capítulo 19, intitulado A Fé Transporta Montanhas, nós vamos ter aqui algumas orientações, né, para os médiuns, um conceito dos médiuns, mas também a missão que cabe aos médiuns. Se estamos falando de mediunidade, né, obviamente estamos falando de médiuns, porque a mediunidade nada mais é que a faculdade do médium, né? Portanto, se estamos falando da faculdade, né, que é a mediunidade, estamos falando também, obviamente, muito relacionado ao próprio médium, né, que é, então, esse agente que faz essa comunicação, esse intercâmbio do mundo espiritual com o mundo físico. Então, aqui nós vamos encontrar, no capítulo 19, a fé transporta a montanha, no item 10, os espíritos vão nos dizer que os médios são os intérpretes dos espíritos. Suprem nesses últimos a falta dos órgãos materiais pelos quais transmitem suas instruções. Então, o que eles estão falando aqui, né? Que os médios são esse intermediário. Então, a própria palavra médium, né, ela significa intermediário, é aquele que traz, então, as informações do mundo espiritual para o mundo físico. Não é dele, é dos espíritos. Ele é apenas um agente de comunicação. E aqui ainda os espíritos nos diz que suprem nesses últimos a falta dos órgãos materiais dos quais transmitem suas instruções. Então, como os espíritos não podem se manifestar de uma forma natural no mundo físico, né, então eles se utilizam do médium, né, a qual está encarnado, e aqui então pode ser este intermediário, né? Daí vem, dos dias dos espíritos, a serem dotados de faculdade para este efeito, né? Então, os médios são dotados de faculdades para que se cumpram essas condições. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual aos seus irmãos. Multiplicam-se em número para que abunde o alimento. Há-os por toda parte, em todos os países, em todas as classes sociais, entre os ricos, entre os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Então, nós vemos aqui, nesta orientação, primeiro que ele vai dizer que nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. E aí, então, nós vamos observar e vamos compreender, né, que os tempos, como o próprio Jesus disse, são chegados. Então, a cada momento de necessidade, né, esses irmãos médiums, através da sua faculdade da mediunidade, então são essas ferramentas usadas pelo mundo superior, pelos espíritos abnegados, né, da seara do Cristo. Esses irmãos que não cansam de trabalhar em prol do crescimento da humanidade. Então, eles se utilizam desses irmãos para trazer informações. E quando a gente pensa com relação a essa questão do progresso, essa questão desse processo evolutivo da humanidade, nós vamos observar, né, que quando nós fazemos a
a referência a Moisés, né, nós vamos lembrar dos 10 mandamentos. Como é que foi recebido os 10 mandamentos? Se não através de uma orientação do mundo espiritual superior, foi deixado então a Moisés, né, nas tábuas dos 10 mandamentos. Nada mais do que um processo mediúnico que ali ocorreu. Claro que na época, ou ainda por muitos, entendido de outra forma, imaginando Deus trazendo diretamente ali, né? Essas mensagens, esses mandamentos. Mas isso era para aqueles homens antigos que ainda entendiam, né, a questão que o nosso mundo, era o centro do universo, que tudo girava em torno desta grandeza do universal e girava em torno do próprio planeta. E que ao longo dos anos e das eras fomos então mudando esses conceitos, entendendo melhor a figura divina. Então, entendendo hoje que nós estamos olhando para o Deus universal, criador de tudo e de todos, e que o nosso planeta é uma periferia da nossa galáxia. A nossa galáxia, por sua vez, é uma pequena galáxia perante a quantidade enorme, imensa de outras muito maiores. Portanto, Deus não está olhando e definindo a questão só do nosso mundinho, né? Isso é só orgulho e desconhecimento da humanidade terrestre. Portanto, nós já temos informações que a doutrina nos traz, a doutrina espírita, nos demonstrando esse Deus universal, criador de tudo, essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, nesta visão do Deus universal, nós vemos que então eles têm os seus agentes, né, que possam então contribuir, né, na criação divina. E em cada organização planetária tem uma play de espíritos superiores, né, que estão responsáveis por todo o seu trajeto. E o nosso, né, também tem, e nós estamos aí o comando de todo esse processo, conforme nos traz a doutrina espírita, através das orientações do próprio Kardec, na codificação espírita, e também no livro A Caminho da Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, onde Jesus, então, é o nosso governador do planeta, e que está aqui desde o princípio. Ele, né, é o organizador, é o responsável por todos nós que aqui estamos, né, trilhando esse processo de evolução. Mas também, voltando ao nosso livro Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 10, no capítulo 19, desculpe, a fé transporta a montanha, no item 10, se, porém, eles desviam-os do objetivo providencial, a preciosa faculdade que lhe foi concedida, está falando dos médios, se a empregarem em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados, dão maus frutos. Se recusa a utilizá-la em benefício dos outros, né? A mediunidade, se muito proveito tiram dela para si mesmo, melhorando-se, são quais a figueira estéril. Então, vamos lembrar aqui, né? Os Espíritos nos lembram a passagem, né, da figueira, lá que Jesus comenta na parábola da figueira. Deus lhe retirará o dom que se tornou inútil neles. A semente que não sabe fazer que frutifique, e conseguirá que se torne presa dos espíritos maus. Então, aqui nós vemos, né, uma chamada de atenção dos próprios espiritualidade, se nós, com condições de faculdade mediúnica mais ostensiva. Porque o termo mediunidade, né, significa comunicação com o mundo espiritual. Então, os Espíritos nos dizem que todos nós somos médiuns. Então, todos nós temos uma faculdade de possibilidade de comunicação com o mundo espiritual. Para que nós possamos lembrar disso, né, essa comunicação que nós podemos ter através da intuição do próprio Espírito Anjo da Guarda, né, que demonstra essa condição que existe um germe dentro de nós, dessa condição de comunicação com o mundo espiritual. Mas o termo mediunidade e o termo médium, ele é aplicado numa forma mais específica para aqueles que têm um grau mais avançado, com mais ostensividade, mais intenso.
Então, é nessa condição, né, que normalmente a gente se utiliza da palavra médium. Mas o efeito da comunicação com o mundo espiritual, todos nós, de alguma forma, temos esse germe, né? E mais ou menos avançado, né? Mas o termo normalmente utilizado como médium é aquele que é mais intenso, né? Essa manifestação do mundo espiritual. Então, ele vem nos chamar a atenção aqui da responsabilidade desse trabalho. E se nós não trabalharmos, né, afinco nessa atividade mediúnica em prol ao bem, em prol ao crescimento, ao desenvolvimento, ao qual é a sua função, né, conforme eles falam no início já desta mensagem, então nós estaremos sujeitos a, muitas vezes, aos espíritos aí mais atrasados, né, mais ou como o próprio termo nos coloca aqui, espíritos maus, né? E quando nós falamos em espíritos maus, sempre temos que lembrar que são espíritos ignorantes, né? Ignorantes da lei divina, ou seja, ainda cometem mais equívocos, né? O seu comportamento é mais inadequado com relação a próprias leis divinas, por falta de conhecimento. Então, por isso, o termo, né, de espíritos ainda imperfeitos, e aí ainda ignorantes, né? Ou seja, que não têm conhecimento da lei. Nós vamos encontrar ainda em outro capítulo, também no capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos, uma orientação aos médios, né? Tem várias orientações, né, aos médios, a qual nós vamos retratar aqui. Então, a primeira delas está no capítulo Muitos Chamados e Poucos Escolhidos, né, capítulo 18, no item 12. Os médios que obtêm boas comunicações, ainda mais censuráveis são se persistirem no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação, e porque, se não a cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles é que dirigem os espíritos. Todavia, em vez de tornarem para si as lições que escrevem, o que leem, criticam os outros, né? Tem por única preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim esta palavra de Jesus, né? Também em relação à orientação para os médios, nós vemos lá no capítulo 21, no item 10, os falsos profetas da erraticidade. Erraticidade é o termo usado, né, para o significado de erraticidade. Na realidade, ele é aquele espírito que está numa condição intermediária, não definitiva, né? Porque nós, quando nós somos espíritos, isso que a doutrina nos ensina, fomos criados simples e ignorantes. Estamos trilhando um processo de construção da nossa intimidade, nós estamos evoluindo como espíritos através dos tempos, das eras. Para isso, nós temos a condição de reencarnação, ou seja, nós temos a possibilidade de estarmos muitas vezes no corpo físico, para que nós possamos, então, desenvolver esta condição de progresso. Já tivemos aqui inúmeras outras vezes, né, em vivências físicas, estamos agora em outra vivência, e estaremos amanhã em novas vivências físicas. E esse tempo que entre uma encarnação e outra, então, a Kardec define como erraticidade, que é essa condição intermediária. Por que intermediária? Porque nós ainda não alcançamos a condição de espíritos puros, que é a nossa destinação. Então, ele não é definitivo, ele é temporário. Então, o estágio que nós passamos mesmo no mundo espiritual, então ela é chamada de erraticidade, porque nós não estaremos na condição já de espíritos puros definitivos, né? Nossa condição de que conseguir a casa de Deus prometida, né, por Jesus, né? Então, essa condição nós vamos alcançar como espíritos puros, que vamos realmente ter esse lugar definitivo. Enquanto isso, estamos seguindo o nosso processo de evolução. A cada encarnação, aprendemos aqui no mundo físico, desencarnamos, lá também aprendemos outras questões, retornamos aqui e continuamos assim nesse processo. Já estamos aí há longas eras, né, nesse processo, e continuaremos até conseguirmos chegar, então, como espíritos puros. E claro que só isso, né, espíritos puros, já daria aí uma condição de estarmos falando aí numa palestra, ou mais de uma até, talvez uma ainda, nós nem conseguimos finalizar todas as questões que traria apenas esse tema.
Mas o nosso objetivo é trazer as condições de mediunidade no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, voltando aqui, a mensagem da espiritualidade vai dizer que os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados, mas há-os também, em maioria, muitos números entre os espíritos orgulhosos que, aparentando amor e caridade, semeiam desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe através de seus sistemas absurdos, depois de terem feitos que seus médios se aceitem, e para melhor fascinarem aqueles a quem deseja iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apropriam, sem escrúpulos, de nomes que só há muito respeito os homens pronunciam. Então, esta mensagem está no Há Falsos Cristos e Falsos Profetas, então, no capítulo 21, no item 10, intitulado Os Falsos Profetas da Erradicidade. Então, aqui os espíritos estão chamando a atenção, né, que esses espíritos falsos, esses que querem, como diz aqui, né, eles querem manter, né, a humanidade sem a percepção da sua realidade, sem permitir a emancipação da humanidade, conforme o próprio texto está aqui. Então, eles lançam, através de muitas teorias absurdas, né, condições equivocadas, para iludir, né, e para manter os espíritos encarnados e os próprios desencarnados que estão afinizados a essa mesma ideia, né, sem continuar essa questão da emancipação da humanidade, ou seja, de nós conseguirmos dar esse espaço em sentido de sermos melhores como indivíduo, como espíritos, como sociedade. Então, isto, né, e a gente observa em todos os tempos, né, essas dificuldades e esses irmãos equivocados trazendo, então, teorias absurdas que muitas vezes, né, com o passar do tempo, a gente vai observando, entendendo, né, que aquilo não tem sentido. Mas engana muitos, né? A muitos, né, atrapalha com relação, mas aqueles que estão afinizados àquelas mesmas ideias, né? E com a importância que nós temos de estudar a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, ela nos permite esse entendimento com relação a essas comunicações do mundo espiritual, as atividades da mediunidade, a condição do médium, para que nós possamos efetivamente ter essa compreensão através da razão, o que devemos e o que não devemos aceitar, né? O que devemos e aquilo que não devemos fazer. Então, isso nos dá essa condição de um procedimento, de uma ação, de um comportamento moral mais adequado, né? Lembrando que o Livro dos Espíritos nos traz que a questão, quando a gente fala em moral, né? Moral é o entendimento do bem e do mal com a prática do bem. Então, nossas ações morais é a prática do bem, é entender o bem e o mal e praticar o bem. Então, e eu preciso muitas vezes entender, porque senão eu acho que estou fazendo alguma coisa assertiva e, na realidade, estou contra as próprias leis de Deus. Então, nós precisamos estudar, trabalhar, todas as condições que a doutrina nos oferece, né? Com muita propriedade. Esta ferramenta que nos auxilia a condições de compreensão daquilo que nós não compreendíamos anteriormente. Então, muitos de nós precisa dessas ferramentas, né, para que possamos nos desenvolver as nossas habilidades intelectuais, da compreensão, e depois, através disso, então, ter um comportamento assertivo e faz a prática, né, do bem, ou fazer o bem a todos, né, e temos várias orientações, né, do Cristo, na doutrina espírita, né, para que possamos auxiliar com relação a isso. Outra orientação que a espiritualidade nos traz é aqui agora no capítulo 26, no item 7, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Essa mensagem, item 7, mediunidade gratuita. Nos diz os Espíritos, os médios atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, nos coloca aqui o Espírito que dita a mensagem. Igualmente receberam de Deus um dom gratuito, e de serem intérpretes dos Espíritos, para instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, a eles, médios, vistos que não são fruto de sua concepção, nem de sua pesquisa, nem de seu trabalho pessoal. Então, aqui os espíritos estão chamando a atenção, né?
aquilo que recebemos de graça, dai de graça. Porque a mediunidade, vamos lembrar, ele é um intérprete, é um intermediário, mas as informações, como diz aqui, as palavras, as frases, né, o conteúdo, os frutos desta condição é do mundo espiritual, né? São dos espíritos. Portanto, não é do médium. Como assim vendê-la, né? E aí continua dizendo que a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Então, vamos lembrar sempre qual é o objetivo da doutrina, da mediunidade, desculpa. Esse ser intérprete do mundo espiritual, trazendo então a luz para o progresso da humanidade. Então, se nós estamos cobrando, nós estamos privilegiando uns em relação a outros, né? E esse não está de comum acordo, né, com a própria ensino do Cristo, né? Então, precisamos, né, pensar, né, nestas condições, nestas orientações que a espiritualidade nos traz aqui nesse capítulo. Ainda temos no capítulo 28, nós vamos encontrar um conceito de médium. Os médios, nos dias dos Espíritos, são os intérpretes incumbidos de transmitir aos homens os ensinos dos Espíritos. Ou melhor, são os órgãos materiais de que se servem os Espíritos para se expressarem aos homens por maneira inteligente. Santa é a missão que desempenham, visto que, por fim rasgar os horizontes da vida eterna. Então, aqui ele está nos colocando que os médios são, então, esses intérpretes, aquilo que a gente já falou, né? Incumbido, então, apenas de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos, né? Então, se utilizam dos seus órgãos, né, para trazer, expressar essas condições do mundo espiritual, trazendo, então, essas condições de compreensão melhor do nosso comportamento, das nossas ações, para que possamos ser cada vez um pouco melhor, né? E seguindo, então, este processo evolutivo. Ainda nos dias dos Espíritos, nesse mesmo capítulo, o médium, que queira gozar sempre da assistência dos bons Espíritos, tem que trabalhar para melhorar-se. Então, eles estão dizendo aqui, né, que aquele médium que quer sempre ter a companhia do mundo espiritual superior, dos bons espíritos, tem que trabalhar para se melhorar. O que deseja que a sua faculdade se desenvolva e engrandeça, tem que se engrandecer moralmente e de abster de tudo que possa concorrer para desviá-la do seu fim providencial. Então, aqui eles estão dizendo, né, que, reforçando essa condição, que ele tem que engrandecer moralmente, ou seja, ele tem que estar imbuído de fazer o bem, né? Porque o crescimento moral, né, é a questão de ser assertivo à lei divina. Esta é a condição que os Espíritos ensinam como moral. Entendimento do bem e do mal, mas a prática, com a prática do bem. Ou seja, fazer o bem a todos, né? Usar-se da caridade. E quando a gente fala em caridade, sempre lembrar, né, que é a caridade, conforme entendia Jesus, na pergunta 886, que está lá no Livro dos Espíritos, é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão a todas as ofensas. Então, nós vamos ver aí, né, que esse sentido de caridade, conforme entendia Jesus, né, é realmente fazer o bem a todos, benevolência para com todos, mas também entender o próximo, compreendê-lo, saber que se ele erra, eu também erro, né? Então, ter essa condição de entendimento, né, de que se o nosso irmão erra, importa que irmão nós estamos falando, né? Porque quando a gente pensa com relação a esse comportamento assertivo, né, nós vamos lembrar que Jesus, então, no primeiro momento, vai falar, resumindo as leis profeta, que amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, colocar Deus acima de tudo. Depois vem nos dizer que, na segundo, amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Mas depois ele vai nos dizer, né, que nós devemos amar os inimigos. E lá no final, após, ali no momento da Santa Ceia, já quase no final da sua jornada, um pouco antes da sua crucificação, ele vai dizer que nós devemos nos amar
como ele, Jesus, nos amou, né? Uma proposta muito mais ampla, né? E muito mais difícil para nós, porque nós precisamos ainda entender como Jesus nos amou. Mas então, nesta condição, essas orientações que os Espíritos nos fazem, ainda tem uma outra dentro desse mesmo capítulo 28, que nos diz: o médium que compreende o seu dever, longe de se orgulhar de uma faculdade que não lhe pertença, visto que lhe pode ser retirada, atribui a Deus as boas coisas que obtém. Né? Então, vocês vejam que eles estão nos dizendo, né? Então, o médium que entende o seu dever, ele entende que também essa orientação, essas informações, isso, a própria faculdade é uma benécia divina, que pode ser tirada a qualquer momento, porque basta os espíritos superiores se afastarem do médium, né? Que ele já não vai ter comunicação, dessas comunicação pelo menos elevadas. Daí estará sujeito, né, à influenciação dos espíritos não tão bons, né? Então, nós vemos assim que esta conduta do médium, a importância, né, para o próprio legado da sua mediunidade. Se as suas comunicações, nos diz os espíritos, recebem elogios, não se envaidece por isso, porque as sabe independente do seu mérito pessoal. Agradece a Deus a haver concedido, ou consentido, que por seu intermédio bons espíritos se manifestassem. Se dão lugar à crítica, não se ofende, porque não são a obra do seu próprio espírito. Ao contrário, reconhece no seu íntimo que não foi um instrumento bom e que não dispõe de todas as qualidades necessárias a obstar a imiscuição dos espíritos maus. Cuida, então, de adquirir esta qualidade e suplica por meio da prece as forças que lhe faltam. Então, ele tem a condição da humildade, do entendimento, da sua realidade, de onde ele está, né? Quais são as suas verdadeiras habilidades, né? Então, entende isso, e se vem o elogio, ele não se importa, porque sabe que não é dele. Se vem uma crítica, ele reconhece, entendendo que ainda tem dificuldade e precisa melhorar. Temos também aqui algumas orientações a respeito da mediunidade. Então, nós vamos tirar ali primeiramente do capítulo 24. Não ponheis a candeira debaixo do alqueire. Há quem se admire que, por vez, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade deverá ser será atributo exclusivo dos de maior merecimento. Então, muitas vezes, não nos pegamos a isso, né? Nesse pensamento, nessas condições, de achar que as pessoas não merecem. Como assim, né? A mediunidade vem para uma pessoa que não tem habilidade, não tem conhecimento, não tem condições morais para isso, né? Digamos antes de tudo que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de que qualquer homem pode ser dotado, como a de ver, de ouvir e de falar. Então, aqui os próprios espíritos nos colocam, né, que essa faculdade todos nós podemos ter. É uma questão orgânica, né? Não é uma questão de moralidade, mas é orgânica. E só aos mais dignos, se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-lo? Quem de nós poderia dizer, então, eu sou, né, merecedor da faculdade mediúnica porque eu estou moralmente mais elevado? Quem de nós conseguiria fazer isso, né? E essa é a pergunta que os espíritos nos fazem. Ainda continua, né? Onde, ademais, o limite entre a dignidade e a indignidade? Onde está esse limite? A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos, para os fortificarem no bem, aos viciosos para o corrigir. Então, Deus, na sua bondade infinita, né, fornece as condições para em todas as classes, em todas as condições, que demonstre esta condição de observação que existe algo além do mundo físico, né? Que comece, que brote, mesmo que nesse início desse caminhar de compreensão, mas que possa então brotando esta condição que nós possamos
entender que há algo mais do que a vida física, né? Isso já são primeiros passos. E outra condição, e próprio Cristo nos diz, né? Não são os sãos que precisam de médicos, né? Então, quando nós entendemos isso, nós vemos que a mediunidade, ela é uma faculdade, na sua maioria das vezes, de provações, de expiações para espíritos ainda endividados, né? Que possam ter oportunidade de caminhar de forma diferente nesta encarnação que recebe, então, a condição de ser médium, né? E usar, então, da faculdade mediúnica. E claro que cabe a cada um, né, dentro das suas responsabilidades e deveres, e fazê-la com ela da melhor forma possível. E aqueles que não fizerem, assim o fizerem, estão sujeitos à própria lei divina, né, que vão ter suas consequências, como o próprio Espírito nos chama atenção, em vários pontos aqui do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. E claro, se a gente quiser uma visão mais ampliada sobre esse processo ainda com relação à mediunidade, os médios, nós temos aí toda a obra, do livro dos médios, né, que vai ter todo esse tratado com o mundo físico e o mundo espiritual, esse relacionamento, né? E pô, nós estamos aqui hoje só tratando dessas questões que a riqueza que o Evangelho segundo o Espiritismo também nos traz, né, com relação à mediunidade. Ainda encontramos no capítulo 24, não ponhais a candeira debaixo da alqueira, a mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento, mais ou menos dúctil aos espíritos em geral, ou seja, que eles possam se utilizar de uma forma geral. O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos, e somente deles tem assistência. Então, tem assistência, né, dos bons espíritos. Então, só os bons espíritos assistem. Podem ter comunicação de espíritos ainda, né, necessitados, espíritos devedores ou ainda espíritos maus, que também podem passar um processo natural, uma atividade mediúnica. Mas a assistência, né? Então, a simpatia são dos espíritos bons, ou seja, aqueles que assistem, que o protegem, que o amparam, são espíritos superiores, né? Unicamente nesse sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Então, esta condição do espírito do médium estar sempre com essa questão da simpatia com o mundo espiritual superior, com os bons espíritos. E para isso, é claro, é o seu comportamento, né? A sua maneira de agir, de se comportar, que vai definir, né, a simpatia desses irmãos do mundo espiritual. Ainda no capítulo 26, dai gratuitamente, que é gratuitamente recebesse, nós também temos outra orientação, a mediunidade. Ao par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva não menos importante, que entende com a natureza mesma da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não a será nunca uma profissão. Não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo com os dos ledores de sorte, como também porque um obstáculo a isto se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente imóvel, fúlgida e imutável, com cuja perenidade, pois ninguém pode contar. Então, na primeira fala, né, a habilidade não pode ser e nunca será uma profissão. Então, não se pode se utilizar a mediunidade como um meio de sobrevida. E aí, e no livro dos médios, né, é bem tratado essa questão também, né, que realmente os espíritos não se utilizem, né, e elas dizem, né, se eu não tenho condições de desenvolver a mediunidade porque me faltam as condições básicas de sobrevida, então vou arrumar uma condição primeiro do trabalho, desenvolver as minhas questões básicas para depois exercer a mediunidade, né? Então a espiritualidade chega a falar nesta condição, ou seja, eu não posso usar de desculpa as minhas necessidades para tentar, né, de alguma forma, tornar a minha faculdade mediúnica como uma profissão. E também eles dizem, né, no segundo momento aqui, que ela é mutável, né? Que ela não é perene. E que ninguém pode contar com essa condição para sempre. E aí nós lembramos sempre que o Chico falava, né? Chico Xavier sempre tinha uma fala
com relação ao entendimento dessa questão, que o telefone ele só toca do lado de lá para cá, né? Então, o que ele queria dizer com isso, né? Que é os espíritos que comandam. Então, se amanhã eles não ligar mais, não acontece o processo mediúnico, né? Se percebe? Então, o que depende é do mundo espiritual. Então, os espíritos, né, que vão definir esta condição da mediunidade. E se eu, por mais que eu mantenha a minha faculdade mediúnica, e se eu me desvinculo desses irmãos do alto, né, que nos trazem orientações, então eu estarei sujeito a mistificações, né, a embuste. Essa condição de trazer informações equivocadas, né, que vai nos levar à derrocada. E mais sofrimento, mais dificuldades pelo nosso próprio desvio, né, de caráter, de comportamento, de ações. Então, o nosso dever, né, como a todos, quando conhecemos a doutrina, conhecemos a mensagem de Jesus, é nos esforçar para que possamos ser melhores, né, comportamento mais adequado às questões morais. Ainda no capítulo 28, nós vamos encontrar que quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens, e que em toda parte penetrasse a voz dos Espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. Com esse objetivo é que os Espíritos se manifestam hoje em todos os pontos da Terra, e a mediunidade se revela em pessoas de todas as idades, de todas as condições, dos homens como das mulheres, das crianças como nos velhos. É um dos sinais de que os tempos são preditos. E ainda vamos encontrar na sequência dizendo: para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, otorgou Deus ao homem a vista corpórea, né? Então, nossos olhos, para entender a natureza material. Os sentidos e instrumentos especiais, né? Como o telescópio, que mergulha a olhar nas profundezas do espaço, ou como o microscópio, que descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Mas para penetrar no mundo invisível, deu-lhe então a mediunidade. Então, a mediunidade é essa faculdade que nós temos condições nós, a humanidade, temos as condições, então, de observar o mundo espiritual. Então, os médios têm esse legado, né, de trazer, então, estas informações, desvendando o mundo espiritual. E cada vez mais possamos compreender os destinos, né, da onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Então, eles nos auxiliam nesta compreensão e nesta jornada constante, evolutiva, a qual estamos inseridos. Os espíritos, né, no capítulo ainda 28, eles vão dizer, né, os espíritos vêm instruir os homens sobre o seu destino. Então, aqui nós vamos ver, né, que ele está dizendo que os espíritos, de uma forma geral, os espíritos, claro, nós estamos falando aqui dos bons espíritos, né, os espíritos enviados pelo Cristo, os espíritos que se preocupam com o nosso progresso. Então, eles vêm instruir-nos, né, sobre os seus destinos, a fim de que o reconduzirem à senda do bem, e não para o pouparem do trabalho material que eles compram executar neste mundo, tendo por meta o seu adiantamento, nem para lhes favorecer a ambição e a cupidez. Então, aqui eles são claros, né, dizendo que, olha, a mediunidade, ela vai servir, ou os espíritos, eles vêm para nos instruir, né? Então, não vem aqui para outra questão, né? Não vem para poupar-nos dos trabalhos, né? Porque muitas vezes nós pensamos isso, né? Por que os espíritos não vêm, já nos contam tudo o que precisamos e está tudo certo? E o nosso esforço, né? E o nosso mérito? Como devemos observar se é assim que funciona? A lei, ela vai funcionando dessa forma? Não, né? Todos nós temos que buscar, através dos nossos esforços, essa construção da nossa intimidade. E isso, a cada passo, vai, então, nos fortalecendo nessa compreensão. E a mediunidade, ela veio para auxiliar esse processo, né? E não para fazer o nosso trabalho. Aí tem os médios, o que devem compenetrar-se bem, para não fazer mau uso de sua faculdade. Aquele que médium compreende a gravidade do mandato que se acha investido, religiosamente o desempenha. Então, quando o médium compreende a sua responsabilidade, o seu dever perante a faculdade a qual ele foi outorgada, né? Então ele vai desempenhar de uma forma religiosa, né? Ou seja, de uma forma
assertivo, de uma forma a qual ele vai, então, compreender efetivamente que está ali como um intermediário do mundo espiritual, para que a humanidade, de uma forma geral, possa, então, progredir. Ou aqueles espíritos que, por sua vez, né, nas suas atividades mediúnicas, e possam ali estar também tendo uma possibilidade de crescimento e saindo das condições de sofrimento a qual se encontra. Sua consciência lhe profligaria como ato sacrílego, utilizando por divertimento e distração, para si ou para os outros, faculdade que lhes são concedidos para fim sobremaneira sérios e que põem em comunicação com os seres do além-túmulo. Como intérpretes do ensino dos espíritos, têm os médios de desempenhar importante papel na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar guardam proporção com a boa diretriz que imprime às suas faculdades, porquanto os que enveredam por mau caminho são mais nocivos do que úteis à causa do espiritismo. Pela má impressão que produzem, mais de uma conversão retarda. Terão por isso mesmo de dar contas do uso que hajam feito de um dom que lhes foi concedido para o bem de seus semelhantes. Então, aqui os Espíritos chamam a atenção, né, com relação à nossa responsabilidade. Né? Pela má impressão que produzem, mais de uma conversão retarda, e terão que, por isso, prestar contas. Então, nós vemos aí, né, irmãos e amigos, que o material do Evangelho segundo o Espiritismo, né, era extremamente importante e rico. E mesmo, né, para as questões dos médios, para o entendimento da mediunidade, trazendo os conceitos morais, né, essa compreensão do comportamento mais adequado que devemos sempre buscar, né, procurar atingir. Não somos seres perfeitos, né? Ainda somos seres imperfeitos, temos muito a trilhar esse caminho ainda de progresso, mas nós já temos as ferramentas que podemos dar esses passos, e as ferramentas estão aí. Né? Nós vemos aqui que a gente fez um apanhado de alguns trechos que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz sobre a mediunidade, né? Mas nós vemos aqui o comportamento adequado e moral que devemos ter, não só os médios, né? Não só em respeito à mediunidade, mas a todos nós. Esse comportamento cada vez mais assertivo, né? Dentro dessa compreensão do bem e do mal, mas com a prática do bem. Uma boa noite a todos, agradeço a oportunidade que os irmãos, né, da Sociedade Espírita de Joinville nos possibilitaram de estar aqui, nesta data festiva, neste mês de aniversário da Casa Espírita. Agradeço a todos, que a paz e a alegria, né, do Mestre Jesus invada o nosso coração, nossa mente, e que possamos, a cada passo, continuar, então, esse progresso, essa condição de espíritos melhores no amanhã do que somos hoje. Obrigado pela oportunidade.